Então, nessa noite, o Senhor trouxe uma palavra para nós, ministrou no nosso coração, uma palavra que a gente vem meditando nela há alguns dias, e o tema nessa noite é: Deus sempre cuidará de nós. Deus sempre cuidará de nós. Não importa, pastor, estou vivendo um momento muito difícil, o vento está muito forte, tem tempestades na minha vida, eu estou de um jeito que só Deus sabe. Verdadeiramente você está falando correto. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está precisando, e eu te falo, a sua vitória já está a caminho, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que a amada igreja se colocasse de pé, para a gente orar, em nome de Jesus. Eu já vou dar o texto, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Paulo, Deus abençoe a família, ministério, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 17. Êxodo, ou saída, capítulo de número 20, versículo 17. Quem achou, diga amém. Está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos Pentateucos, escrito por Moisés, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, de uma passagem dos 10 mandamentos. Então, amados, conforme esse louvor suave que foi tocado, o último louvor aqui, ou qualquer um outro louvor, a igreja geralmente guarda mais o refrão. O refrão, estava ali, estava meditando, quando dá o refrão, a igreja sabe cantar aquele. Às vezes, algumas partes do louvor a igreja não sabe, mas o refrão geralmente sabe. É onde que todo mundo canta mais alto. Então, sabiamente, o Senhor Jesus mudou esses 10, ou vamos dizer assim, facilitou a vida do cristão, da igreja. Mudou de 10, facilitou, de 10 para 2. Esses 10 mandamentos. Que o primeiro: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Então o Senhor Jesus, ele facilitou para nós. Quer dizer, o que é mais fácil, guardar 10 mandamentos ou guardar 2? Guardar 2. Porque aqui, se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai desejar nada do outro, porque você está amando o seu próximo como a você mesmo. Você se ama. Se você se ama, então você tem que amar o seu próximo com a mesma intensidade. Então é isso que Jesus fez, facilitou para a pessoa guardar os mandamentos dele. Que às vezes a pessoa tinha aquela desculpa: isso aqui eu não sabia, né? Que estava nos 10 mandamentos, agora é 2, agora você vai guardar 2. E ter uma vida cristã. Quem tem uma vida cristã cheia do Espírito Santo, sabe quando está fazendo errado. Isso a gente já sabe que é fato. Irmãos, dito isso, nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, que Deus colocou no nosso coração. A pessoa, não é que a pessoa tem que se contentar com o que ela tem, mas ela se contentar com o que Deus coloca sobre a vida dela. Porque Deus sempre faz o melhor para a igreja. Mas a pessoa às vezes não se contenta com aquilo, e ela quer mais, e mais. Ótimo, o Senhor não fala para a gente desanimar, o Senhor fala para a gente ter bom ânimo. Mas tem coisas que talvez você está pedindo a Deus, que se aquela coisa for colocada sobre a sua vida, você vai sair da presença de Deus. Então é melhor você ficar sem aquilo, mas ficar firme com Jesus, e Ele sabe. Irmãos, então nós vamos falar aqui hoje exatamente disso, de inveja. Inveja, ciúme. Inveja é diferente de ciúme.
Então, inveja, vamos lá primeiro. Inveja é uma reação à falta de algo. Ciúme é uma reação à ameaça de perder algo ou alguém. A inveja, ela pode ser comparada a uma relação de duas pessoas, quando se trata de pessoas. Eu quero o que você tem. Olha só, eu quero o que você tem. Isso é inveja. Já o ciúme é um triângulo de 3 pessoas. Entendeu, amado? Agora vamos lá agora. Isso é uma base de inveja e ciúme. Então, resumindo, inveja é algo que a pessoa não tem, não pertence a ela, e a pessoa deseja ter igual ou ter o que pertence ao outro. Ela não tem, o fulano tem, ela quer aquilo lá, ela não quer comprar, ela não quer lutar para ter daquele outro lá, ela quer aquele que a pessoa tem, aquilo que não pertence a ela. Ciúme é diferente, é algo que pertence a uma pessoa e ela o defende de unhas e dentes. Por exemplo, você tem um carro, você fala, aquele carro ali é meu, eu tenho ciúme daquele carro. Tem pessoa que tem mais ciúme do carro do que da própria família. Misericórdia, mas existe isso. Tem pessoa que tem ciúme da casa dele, mas a família dele está julgada ao lado. Então, amados, é mais ou menos uma definição rápida para a igreja entender. Então, amados, os irmãos sabiam que, por exemplo, piloto de avião, um piloto de avião, pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a missão? Vamos chegar lá. O piloto de avião, ele não pode ter inveja da comida do outro e nem ciúme, aí já é a vontade. O piloto de avião, ele não come a mesma comida do copiloto, a comida que vem para ele é diferente da do copiloto e vice-versa. Ele olha para lá e fala assim, e a comida aí está chique, hein? Ou vice-versa, o outro pode falar com ele, mas eles não comem a mesma comida. Geralmente as empresas aéreas dão comida diferente para o piloto e o copiloto, porque se algo que fizer mal para um, não faz para outro. Nem o outro pode pedir um pouquinho da comida, me dá um pouquinho desse peixe frito que está aí, você não quer, ele mesmo está do lado, aí me dá esse peixe. Não pode pedir, que talvez o peixe pode estar com algum problema, foi feito com óleo já muito usado, utilizado, e ele pode fazer mal para ele. Então, se passar mal, só um passa mal, o outro está bom para conduzir o avião, a aeronave. Está vendo? Eu garanto que os irmãos não sabiam disso, tem uns irmãos para saber aí, mas então acontece isso na aviação aérea, porque um avião, se ele cair, vamos supor, num centro aí de Juiz de Fora aí, mata muita gente, não é só a tripulação do avião não, o povo na rua também. A gente lembra do acidente do avião lá nos Estados Unidos, 2001. Bom, irmão, nem pensar. Então, inveja é um pecado. E a inveja é pecado, e é desejar algo que não pertence a nós, não é de nossa propriedade. Irmãos, tem pessoa que ele deseja a mulher dos outros, tem pessoa que deseja o marido dos outros, namorado, namorada, bens materiais, dentes das pessoas, olhos da pessoa. Eu queria ter um olho igual aquele. Que olho bonito. Se aquela pessoa não for de Jesus, você pode ter certeza que ela vai ficar cega. Porque a inveja, irmão, é terrível. Nós vamos mostrar isso aqui na frente. A mesma coisa o dente. Nossa, que dente clarinho, dá para pentear até meu cabelo naquele dente. Se a pessoa tiver lá proteção divina, graças a Deus a igreja tem proteção divina, aleluia, você está respaldado, você está seguro, mas se não tiver, você vai ficar sem dente. Porque é um sentimento muito forte que a pessoa tem, ela bate o olho, tem pessoa só de olhar assim, o seu dente já cai. Irmãos, mas vamos dizer assim, está exagerando. Não, irmãos, você achar bonito é uma coisa, você vai com a pessoa bonita, que casa bonita, é uma coisa, glória a Deus, Deus abençoa ela, assim que a igreja tem que tratar as outras pessoas, né? Mas agora, ter inveja é totalmente diferente. Você invejar que você pode lutar para ter uma casa igual, mas não aquela lá, daquela pessoa, a não ser que a pessoa estiver vendendo aquela propriedade. Vamos chegar lá. A inveja, ela é um sentimento muito forte e cruel.
muito forte e cruel. Provérbios 23, 17. O que diz aí, John? Provérbios 23, 17. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo o dia. O teu coração não inveje os pecadores, mas ela antes permanece no temor do Senhor todo o dia. Irmãos, tem pessoa ganhando dinheiro ilícito aí. O que é ilícito? Proibido. E tem pessoas que estão na igreja, no nosso meio, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Cheio do poder de Deus, da unção de Deus, que às vezes pensa isto: e se eu não fosse cristão, eu ia cometer a mesma prática daquele homem, daquela mulher que está ganhando aquele dinheiro, mas como eu sou cristão, eu não vou fazer isso. Ela pensa assim. E tem uns que até esquecem que é cristão, porque vê vantagem no outro lado. Irmãos, é ali onde a vida espiritual da pessoa começa a sair de sintonia com Deus. Ele começa a sair de órbita na sua mente, querendo se enriquecer ilicitamente. Irmãos, esse sentimento de inveja, ele invade a mente da pessoa e joga aquilo para o coração de qualquer pessoa que deixar esse sentimento invadir, né, a mente dela. É um sentimento de mau caráter, e ele é muito forte. Tem muitos cristãos que têm inveja e acabam o quê? Pecando, porque inveja é pecado. Irmãos, você às vezes não pode nem falar, talvez até com um irmão de sangue na sua casa, ou com um parente, né, da sua família, de sangue também seu, né? Você não pode nem falar: meu filho está indo muito bem no colégio, estamos no meio do ano, né, praticamente, e eu tenho certeza que já no próximo bimestre agora, ou semestre, ele já vai passar de ano. Se você não tiver muita fé, não orar pelo seu filho todo dia, você pode ter certeza que ele vai começar a ter problema no colégio. Que tem gente que tem olho ruim para as coisas, ele não gosta de ver a felicidade dos outros, não gosta de ver a pessoa prosperar, a pessoa lutou, está lutando, passa dia e noite, talvez estudando para se formar, aí fala assim: meu filho formou, agora ele é um engenheiro, agora ele é advogado, agora ele é um médico. Aquilo bate como uma bomba no ouvido da outra pessoa, porque o filho dela não estudou, o filho dela não quer saber de nada. Ela fala assim: glória a Deus, né, que ele fez isso e agora formou, né, uma pessoa decente, está aí para ajudar a sociedade. Mas é assim que funciona? Muitas vezes mas na maioria das vezes não é. Aquilo bate assim no coração da pessoa, fala assim: puxa vida, eu queria ter um filho igual esse, mas o seu não é aquele filho. Mas tem jeito para ele, ainda, tem jeito para todos nós, mas tem gente que pensa que não. Irmãos, às vezes você fala assim com a pessoa: eu estou comprando umas tintas, que eu preciso pintar minha casa, dá uma geralzinha na minha casa. Mas você está pintando a sua casa, que as paredes já estão manchadas de mofo, que tem muito tempo que você não pinta a sua casa. Aí você fala para alguém que a pessoa já coloca um olho grande ali, quando vê não dá para você pintar a sua casa naquele ano, tem que comprar remédio, vê uma enfermidade, tem que arrumar um muro que caiu lá atrás. Irmãos, pastor, não é assim que funciona. Irmão, é exatamente assim. O povo de Deus está aí para abençoar. A igreja tem que fazer diferente. Então, e as pessoas que se deixam levar por isso, essas pessoas acabam ficando doentes. Nós vamos ler aqui para frente. Nós, igreja, nós já temos o que nós precisamos, que é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós não precisamos de carro de ninguém, não precisamos de casa de ninguém, nós precisamos ficar firme no caminho que é o Senhor Jesus, aleluias. Nós já temos o suficiente. Se Ele quiser acrescentar na nossa vida algo mais, algo que vai nos beneficiar, é vontade dEle. Irmãos, não tem inveja de quem está fazendo errado. Não tem inveja disso.
Você pode nem ter inveja, mas tenha vontade de fazer aquilo de bom que as pessoas fazem. Aí é diferente. Você tem a vontade de fazer, não tem inveja das pessoas. Provérbios capítulo 3, versículo 31 e 32, que diz assim, vou ler aqui na minha, 31 e o 32. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Aleluia. Está vendo, irmão? O Senhor, Ele abomina o perverso, o homem perverso, a mulher perversa, mas aos retos Ele trata com intimidade. Então, amados, nós estamos falando aqui que os retos são tratados pelo Senhor com intimidade, com carinho, com cuidado. Vem ali a providência de Deus sobre a vida daquela pessoa que tem intimidade com Deus. Você tem intimidade, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está precisando naquele momento. Você tem intimidade com Deus. Não seja igual o homem perverso está falando ali. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Deus tem intimidade com você, meu irmão, porque você abençoa as pessoas, você é abençoador. A igreja precisa ser abençoadora. Aleluias. Irmãos, a vida, vamos contar aqui um caso que está escrito na palavra do Senhor. É uma história e é real. Aconteceu. A vida do rei Saul, ela mudou por causa da inveja que ele tinha de Davi, o seu servo, que estava lá no palácio com ele. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 ao 9. Glória a Deus. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Ali já começou a inveja de Davi, que era segundo o coração de Deus. E Saul, o que era Saul? Era um homem qualquer? Quem que ungiu Saul? O próprio Deus. Ele foi ungido, ele era ungido do Senhor, e Davi reconhecia isso. Davi teve várias oportunidades de matar o rei Saul, mas não matou. Ele falou: não posso tocar no ungido do Senhor. Então, irmão, aí também dá uma palavra para nós somos intocáveis. Aleluia. Quem sabe que a gente é da igreja, ele não mexe com a gente não mexe com a gente não, porque ele sabe que a mão de Deus vai pesar sobre a vida deles, a não ser que você estiver em falta com Deus. Aí é diferente, mas se você estiver ali na unção, na presença de Deus, buscando ali a face de Deus, intimidade com Deus, você pode ter certeza que você é intocável, e as pessoas têm medo de você, não porque você vai ser violento para com elas, eles têm medo do que existe dentro de você, que é o próprio Deus. Aleluia. Ele está aí dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, a vida do rei Saul mudou por causa da inveja que tinha de Davi. Então, ali, ele começou a julgar para o coração dele um sentimento que de inveja. Inveja causa tragédias. Teve empresas que os pais vieram conduzindo 30, 40 anos de antigas nas cidades, e quando os pais faleceram, passaram as empresas para os seus filhos comandarem. O que aconteceu? Os filhos acabaram quebrando aquela empresa. Por causa de quê? De inveja, por causa de brigaiada, por causa, eu tenho que ficar com essa parte, eu vou administrar aquela outra parte, inveja um do outro. E ali acabou que nenhum nem outro, a empresa fechou, a empresa antiga de 40, 50 anos.
Tem muitos casos assim. Isso é porque a pessoa, ela dá o quê? Ela dá brecha. Ela deixa, o inimigo, ele entra na brecha. Saul, 1 Samuel 18, 10, vamos ler até o 12. E aconteceu no outro dia que o mau espírito, espírito letra minúscula, da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão. Davi tranquilo, cheio de Espírito Santo, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Está vendo, irmão? E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. A pessoa, quando deixa o mal dominar a vida dele, a inveja dominar a vida dele, ela faz qualquer coisa, irmão. Ela fica desesperada, vira uma doença na vida da pessoa. Ela não consegue ver o seu carro, ela não consegue ver a sua alegria, ela não consegue ver a sua casa com bons olhos, ela não consegue te ver sorrindo, porque ela tem inveja de você. Às vezes pessoas da nossa própria família têm inveja de nós. Sabe por causa de quê? Você conseguiu deixar de lado tudo aquilo que você fazia errado, e você está na presença de Deus, buscando um Deus que ajuda, um Deus que socorre, um Deus vivo, e já tem um lugarzinho garantido lá no céu, se você permanecer firme na presença do Senhor. E ela, infelizmente, ela não tem força para largar os caminhos tortuosos, e ela acaba, em vez de fazer, eu vou ter força e vou fazer igual a minha irmã, igual o meu irmão está fazendo. Não, ela simplesmente fica com inveja de você, faz festa na casa dela, não te chama. Faz festa na casa dela, quando te chama, você bebe mais lá é bebida, porque sabe que você não bebe bebida alcoólica. Irmãos, nós estamos vendo isso aí, mas é todo dia nós estamos vendo isso aí acontecer. Tem lugares aí que nem pessoa que é cristã consegue trabalhar. Já escutei relatos assim de pessoa que descobriu que era da igreja, falou que lá é cristão, crente, não trabalha naquele lugar. Misericórdia, misericórdia. Então a igreja, ela é perseguida, mas Deus aqui era com quem? Era com Davi. Ele livrava ele, e Davi tinha alguma coisa no seu coração, né? Algum trauma no seu coração, alguma ira no seu coração com aquela perseguição de Saul? Não! Ele falava assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele teve várias chances aí de matar, né, o rei Saul, mas ele não fez isso em temor a Deus. Ele não pretendia vingança, ele não tinha retaliação no coração dele, ele não tinha maldade no coração dele. Então, enquanto o outro estava com uma lança querendo matá-lo, ele tocava a harpa e cantava louvores ao Senhor. Aleluia. Assim a igreja deve proceder. Nos momentos difíceis da vida, a igreja precisa fazer o quê? Ficar irada, ficar dessa forma, daquela outra? Não, mas ficar firme na presença de Deus, orar, jejuar, buscar a presença de Deus, cantar louvores. Eu não sei tocar harpa, não precisa tocar nada. Ora ao Senhor, o Senhor vai ouvir o seu clamor, vai ouvir a sua oração. Aleluias. O nosso Deus, ele é extraordinário, ele é espetacular. Ele sabe o que você está passando, irmão. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe se você está sendo perseguido ou não. Mas uma coisa eu te falo: Ele é contigo. Pode mandar flecha em você, que Ele é escudo. Pode mandar lança em você, que Ele é escudo. Pode tentar bater na sua cabeça, que Ele é o capacete. Também tem capacete para guardar a sua mente do inimigo. O inimigo ataca muito a mente das pessoas. Mas você tem um capacete espiritual que te protege dia e noite. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, Deus é com você, meu irmão. Sempre pensando assim: Deus é com você, minha irmã. Porque às vezes alguém fala assim: eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com o seu filho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você na presença de Deus, será que ela vai fazer mesmo?
O que eu vou fazer se ela fizer isso? Não, você já vai começar a fazer naquele dia que você for ameaçado. Você vai começar a orar a Deus e pedir a proteção de Deus na sua vida. Já tem a proteção sobre você, mas você vai pedir o quê? Que Deus te proteja ainda mais, porque você foi ameaçada por alguém, através de uma palavra que foi lançada naquele momento de ira daquela pessoa, e você não tem certeza se ela vai fazer aquilo ou não. Agora, você está preparado? Você tem intimidade com Deus? Você está buscando a presença de Deus? Irmãos, tem pessoas perdendo bons empregos por causa de inveja. Aí vem a fofoca atrás, uma coisa vai puxando outra, um abismo puxa outro abismo, até te tirar daquele bom emprego, até acabar com o seu casamento, até levar os seus filhos para o mau caminho. Irmãos, Deus é fiel. Deus é com você, meu irmão, e tem te livrado de várias armadilhas, através das perseguições, através da inveja. Não é porque você fez nada, não, é porque você está na presença de Deus, Deus tem te abençoado. Então a pessoa não aguenta ver as bênçãos de Deus cada dia sendo derramadas sobre a sua vida, então ela tem inveja de você, tem inveja de você. Ah, pastor, mas não tem nada, eu moro em cima no alto do morro. Tem, você tem tudo, você tem Jesus. Isso já é diferença, isso já faz que a pessoa seja algo, motivo da pessoa implicar contra a sua família, por você ser de Jesus. Irmãos, Abel e Caim, está lá, Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. A gente vê aqui dois irmãos, tinha 4 pessoas no mundo: Adão e Eva, os pais, e os 2 filhos. Não tinha vizinho para brigar, não tinha um que olhar a esposa do outro, namorada do outro, não tinha. Ele só olhava para Deus, podia olhar para Deus ou para os 2 irmãos, um olhar para o outro e olhar para os seus pais. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Está vendo? Irmãos, ali já começou a inveja. Porque o outro foi lá, pegou de seu rebanho, né, um animal perfeito, e sacrificou ao Senhor. Quer dizer, do animal perfeito. O outro pegou das frutas, que ele mexia mais nessa parte de agricultura, essa parte, pegou lá com a fruta até que tinha caído no chão, levou para o Senhor. Lá o Senhor rejeitou a dele, e o Senhor ficou que foi grato, agradou, né, pela oferta de Abel. Aí o irmão foi lá e matou o outro. O irmão, imagine o que as pessoas não pensam querer fazer com a gente. Ainda mais quando você sai uma batida de carro, uma batidinha de carro, uma pedra que cai na sua casa, você sai para conversar, e você começa a conversar com educação. Não, mas quem que foi essa benção que quebrou minha janela aqui? Você fala, quem foi essa benção? Falo, isso aí é crente, isso aí é cristão. Aí eles acham que o cristão é bobo. A batida de carro, o cara bate no seu carro, você tem que ficar calado, porque você já sabe assim, puxa vida, hein? Meu Deus, o que a gente pode fazer aí, né? Se eu bateu aí, como é que a gente... Ele está vendo do jeito que você começa a conversar com ele, fala assim, esse aí é cristão, esse aí é bobo. Não, bobo é ele, porque nós temos o Senhor Jesus que cuida de nós. Senhor Jesus, Ele dá em dobro tudo aquilo que Ele quiser, Ele coloca em dobro na nossa vida. Ele te dá um carro novo, Ele te dá uma casa nova, Ele não te dá uma janela nova que quebrou a vidraça, Ele te dá uma casa nova se Ele quiser em outro lugar. Bobo é eles. Acontece o seguinte, você não pode entrar nesse debate com certas pessoas, tem coisa que você tem que deixar para lá, para evitar que a ira entre no seu coração. Irmãos, Saul, através da inveja, foi se acabando e cada vez mais foi ficando fraco espiritualmente. A inveja afasta as pessoas de Deus e ainda traz doenças para os invejosos. Você é de Deus, amém, irmão?
Você é de Deus, minha irmã, você é de Deus, meu irmão, que está aqui. A nossa família é de Deus, aleluia, porque nós oramos pela nossa família, glória a Deus. Então, amados, a pessoa que tem inveja de você, ela não consegue passar aquilo para você, porque você tem um protetor, que é o Deus, o nosso Deus. Ele guarda a nossa vida, mas ela vai tentando, e ela vai adoecendo com isto, porque ela vai tentando de um jeito, tenta de outro, faz mandinga, faz isso, faz aquilo, e nada acontece com você. Ela vai vendo só prosperidade na sua vida, você vai crescendo cada vez mais, porque o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós, aleluias. E ela vai adoecendo. Provérbios 14:30, que está escrito lá, para os irmãos entenderem o que nós estamos falando. Glória a Deus, aleluias. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Ossos de quem? Do invejoso. Do invejoso, ele que fica doente, você não. Tem versão mais moderna, mais atualizada, que fala que é podridão e causa o câncer, que um osso podre, praticamente, hoje em dia, isso é uma versão antiga, é o câncer nos ossos. Está vendo o que a inveja faz com a pessoa, irmão? Nós temos força e nós temos um Deus que tem nos dado bom ânimo sobre a nossa vida, tem colocado esse ânimo em nós, para que a gente possa trabalhar, e do suor do nosso rosto, a gente comer o nosso pão. Nosso Deus tem guardado a nossa vida. Nós não precisamos ter inveja de ninguém, mas as pessoas têm inveja de nós. Agora, o cristão que tem inveja do outro cristão, ele está errado, ele precisa consertar o seu altar. O seu altar está quebrado. Ele tem que dar glória a Deus, daquele irmão está sendo bem abençoado, está sendo bem sucedido, sempre. Irmãos, então nós temos que ter bom ânimo sempre. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Gênesis 37, versículo 3 ao 5. Vamos lá ver. Gênesis 37, isso, está lá. Israel, no caso, Jacó, amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice, quer dizer, era o filho caçula, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, na da igreja não, irmão de sangue, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles sempre falavam com ele brigando. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ainda mais. Porque José, ele era tão íntimo, né, com Deus, que Deus revelava para ele sonhos, tinha visões. Foi quando venderam ele, né, lá para o Egito, e ele ficou como prisioneiro, como escravo, trabalhando. Quem vendeu ele? Foi algum inimigo? Não, os irmãos dele. Às vezes você vem para a igreja esperando a bênção de Deus, e Deus sempre vai te abençoar dentro da casa dele, mas às vezes tem algum irmão dentro da igreja que possa estar te amaldiçoando pelo carro que você encostou lá na porta, pela roupa que você chegou, pelo seu olho bonito, azul, verde, amarelo, vermelho, eu queria ter um olho daquele, né? Pelo dente bonito que você tem. Então, irmão, glória a Deus, a irmã está muito bonita, muito bem vestida, graças a Deus, Deus está prosperando a irmã. É isso a nossa linguagem, não é ficar com inveja da roupa da irmã, não. Misericórdia. Irmãos, aí José ficou lá no Egito, sofrendo humilhações, mas tudo que ele punha a mão, prosperava. Nós sabemos da história, quantas famílias estão destruídas por inveja de pessoas da própria família. Eu conheço uma família que tem 3 irmãs, mas tem uma lá que não conversa com a outra porque ela roubou o marido da outra.
roubou o marido da outra. Mas não foi só roubar, como eles moraram tudo dentro de uma própria casa lá, aconteceu que já estava acontecendo a traição lá dentro, nas barbas da outra, sem ela saber. Aí quando a outra descobriu, separou, e a irmã ficou com o marido dela. Irmãos, isso tudo são pessoas que não têm Deus, não têm o Espírito Santo. Porque qualquer um de nós aqui que quiser ganhar uma bênção, tem que dobrar o joelho, orar a Deus e pedir a Deus, e vai ser colocado sobre a nossa vida uma grande bênção, mas se Deus quiser, porque Deus está aí para dar para nós o necessário, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, é Deus primeiro, o restante Ele dá se Ele quiser. Então, nós temos que fazer isso, mas se você quiser fazer errado, se você quiser pecar, é fácil. Sai na porta ali que tem um pecado para você. Qualquer coisa, você chega ali e arranha o carro, né? O meu não, arranha o carro do Jonathan, arranha o outro carro, você já sai com alguém para beber, é fácil. Para pecar é fácil. Para andar com o Senhor Jesus é que é difícil. Para andar, o que é isso? É você se desviar dos maus caminhos, é você verdadeiramente ser uma pessoa convertida a Deus, é você se desviar dos caminhos do mal. Aí é mais difícil, porque às vezes a carne pede, você está lá enfiado naquilo lá, mas você é forte, você é valente, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, aleluias. E Ele nos convence do pecado. Ele fala, não vai lá não, que amanhã você vai chorar. Ele já vai mostrando para a gente que aquilo que está acontecendo ali é errado. A gente não deve estar enfiado ali. E amanhã, quando tiver festa, como é que você vai voltar aqui para a igreja? Você que prega, você que canta, você que está aí buscando a presença de Deus. Então, se você tem orado já com problema, eu estou arrumando mais problemas, você tem que orar mais ainda. E aí, é só pela misericórdia do Senhor. Irmãos, mas José venceu, porque Deus era com ele, e ele virou a ser o quê? Ele passou a ser governador em todo o Egito. José não se deixou contaminar, e olha que o pecado teve as portas do coração de José, com a própria esposa de Potifar. Ele podia ter um contato com ela ali, e ela talvez podia levantar ele como um coronel, alguma coisa lá dentro, um centurião lá dentro no Egito, mas ele não se deixou contaminar, e foi preso por isso, por ser temente a Deus, por ter intimidade com Deus, por buscar a presença de Deus. Ele foi lançado na prisão, assim também como lá para frente, anos depois, aconteceu com Paulo e Silas, foi lançado na prisão por estar pregando a palavra de Deus. E será que é diferente nos nossos dias? Será que amanhã ou depois a gente não pode parar lá nesse presídio ali, aí atrás aí que tem aí, o Ceresp, por estar pregando a palavra de Deus? Para frente aí, vai acontecer isso se o Jesus não voltar. Não pode pregar a palavra de Deus, se a gente temar, vai preso. Futuramente eu não duvido que vai acontecer isso aí não. Porque não é o pastor Moisés que está falando não, é a palavra de Deus que está falando que dias difíceis virão. Hoje nós estamos cultuando Deus aqui, nós temos liberdade de culto, mas será que vai ser isso o tempo todo? Não vai ser, irmãos, porque tem um princípio das dores, depois tem um princípio da grande tribulação, que se eu não me engano, nós já estamos aí com o pé nele, mas a igreja não passará na grande tribulação, aleluia. O Senhor vai nos tirar daqui desse lugar, aleluia, desse lugar cheio de contaminação, derramamento de sangue, de morte, lugar que não serve para a igreja ficar. Aqui não é o nosso lugar é no céu, aleluia, junto com o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui com forasteiros e peregrinos aqui neste lugar, aleluia. Deus tem nos guardado debaixo de suas asas. Isaías 41:11, Deus tem nos guardado, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos protegido. Isaías 41:11 vai falar para a gente aí agora a palavra do Senhor. Está escrito, aleluias: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, aleluia.
tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Está vendo, irmãos? Esse é o Deus que nos protege, esse é o Deus que nos guarda, o Deus Todo-Poderoso. Então, que ele nos guarda do inimigo, que aquelas pessoas que vierem investir contra nós, elas perecerão, elas falharão, elas cairão, porque o nosso Deus é forte e nos faz forte também, aleluia, glória a Deus, aleluias. Então, amados, só que José entendeu tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e por que os irmãos dele venderam ele para o Egito. Ele entendeu, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. As coisas de Deus, você precisa entender, meu irmão. Você precisa entender as coisas de Deus, você precisa entender por que você está passando por isso, ou está passando por aquilo, ou por que você passou por aquilo lá atrás. Você precisa entender as coisas de Deus. Tem coisa que é necessária na nossa vida, mas é para crescimento espiritual. Ele entendeu. Eles eram muito pobres, né? A família pobre, né? De muitos irmãos, né? Então é difícil até para alimento. Então os irmãos dele pegam e vendem ele por dinheiro ali, mas na verdade também era para ficar livre dele, que o pai deles, né? Jacó, amava, mas é porque ele era o caçula, era o caçulinha da família. Então vamos ver lá, Gênesis 45:8. Vamos ver se ele entendeu mesmo. José entendeu o que os irmãos dele fizeram com ele, e vamos ver se ele vingou dos irmãos. Assim, ele diz lá: assim não foste vós que me enviastes para cá, para o Egito. José falando: senão Deus que me tem posto por aí, por pai de Faraó. Está vendo? Ele entendeu. E por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Olha só, de escravo ele ficou lá, ó, e por senhor lá, como regente em toda a terra do Egito. Ele era ali uma pessoa muito importante ali no reino de Faraó. Virou governador do Egito, irmão. Uma pessoa de outro povo. É como uma pessoa da Alemanha virasse governador aqui em Juiz de Fora. Assim que foi, uma pessoa de outro país. Então Deus tem coisas espetaculares para nós. O Senhor tem falado conosco dioturnamente, e às vezes a pessoa fica aí: Senhor, por que está passando? Você precisa entender. Ele entendeu que ela precisa ir para lá, e ali quando os irmãos dele foram para lá, como prisioneiros, ele não pode soltar todos eles, mandou chamar o pai dele, Jacó, e eles foram o quê? Foram bem tratados ali dentro do Egito. Eles saíram lá do deserto, onde eles passavam dificuldades. Então às vezes o Senhor escolhe um, e aquele um talvez pode ser você. Você tem chorado, você tem gemido, você tem passado noites em claro, você tem jejuado por 2, 3, 4, 5 dias, uma semana jejuando, né? Mas o Senhor com certeza vai te entregar na sua mão a sua resposta, a sua vitória, a sua bênção, porque Deus é fiel. Às vezes é preciso chorar, meu irmão. Às vezes é preciso você clamar mais a Deus. Às vezes é preciso você entender que uma noite, quando você está deitado na sua casa, você conseguiu dormir aquela noite toda amanhecer, como foi boa as mãos do Senhor sobre a sua vida, que você conseguiu deitar e dormir. Eu não quero fazer aqui ninguém ficar emocionado, mas porque eu já estou. Então é porque eu estou falando, mas Deus usando minha boca, mas eu estou lembrando que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas que Ele nos tem ensinado. Irmãos, quando você deitar e você conseguir dormir, deitou, fechou o olho, dormiu, e acordar no outro dia para trabalhar, ou então acordou só, agradeça a Deus, porque eu deitava, dormia, no outro dia levantava, agradecia a Deus e ia trabalhar. Mas teve um período no ano passado, além de eu não conseguir dormir, quando dormia, se levantasse para ir no banheiro, eu já não dormia mais.
não dormia mais, o Espírito vai orar, e eu não quero deixar ninguém emocionado, mas a gente se emociona. Ali eu na dependência totalmente de Deus, eu chorando e orando até quase de manhã cedo, cuidando da minha filha na sala, e lá olhar para ver se estava tudo bem. Irmãos, não dá para descrever. Está com remédio, está com medicamento, está com isso, está com aquilo, mas você só tinha que esperar no Senhor. Não tinha outra coisa a fazer, Senhor, esperar a resposta do Senhor, esperar a decisão do Senhor, porque toda decisão, toda resposta, ela procede de Deus, a vontade é de Deus na nossa vida. E ali eu aprendi muita coisa sobre uma noite, parece que não está acontecendo nada, uma noite você deitou, dormiu. Irmãos, quando você deita e dorme, agradece a Deus, porque Deus verdadeiramente tem cuidado de você. Tem gente que não está, tem gente que está chorando agora e vai chorar a madrugada toda. Às vezes chora uma semana toda, às vezes chora um mês todo. E não é de dia não, porque de dia você está acordado, falando de madrugada que quer dormir, o sono não chega, a dor está lá, a incerteza está lá, a insegurança está lá, mas a única confiança que você tem é no nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele sempre faz o melhor para nós. Então tem aquele momento, então tem pessoas que precisam passar por isso, talvez para conserto dela mesma, talvez para conserto da família. Cada um tem um jeito de Deus tratar. Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele faz o que Ele quer, para você entender os planos dEle. José aqui entendeu que ele foi vendido pelos irmãos para poder o quê? Para ele ser bem sucedido no Egito e levar a família dele que passava dificuldade no deserto para lá. Então é preciso você entender por que você está passando por isso ou por aquilo. Valorizar o feijão, valorizar o arroz, valorizar o angu que você come. Você está comendo, e quando a pessoa está na sonda, e quando a pessoa está vivendo a base, né, de agulhada, de injeção, toda hora não pode nem comer nada, precisa ser tocado na cama, e você andando para um lado para o outro, está comendo arrozinho com feijão, está reclamando porque não tem carne na sua casa, porque não tem um disco voador, que é o ovo na sua casa, mas você está comendo arroz e feijão, está lá na sua casa, você está com saúde, glória a Deus por isso. Você acha que não tem gente que está reclamando nessa hora não? Aí, comendo arroz e feijão, mas está comendo, Irmãos, eu nunca esquentei a cabeça de falar com a minha esposa, tirar ela da cama, tirar da poltrona para arrumar comida para mim, não. Eu chego lá, já está lá na panela lá. Se tiver tudo guardado, eu vou lá dar um jeito lá, ou esquenta aquilo, eu vou lá, faço um mexido, coloco cebola, coloco alho. Eu não esquento a cabeça. Eu como e eu falo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse arroz, feijão e angu, muito obrigado. Se tiver uma carne, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus assim mesmo. Você está comendo. E as pessoas estão no soro lá, irmão. Sempre lembra, tem gente no soro aí. Tem gente comendo lixo na rua aí. Mas Deus tem cuidado de nós, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o povo de Deus precisa entender os planos de Deus. Você talvez lutou tanto pelo aquele marido, e hoje você talvez não quer mais ele, porque ele tem te feito chorar, mas lá atrás você já conhecia ele. Talvez você sabia que ele bebia, talvez você sabia que ele fumava, talvez ele sabia que a esposa bebia, talvez sabia que a esposa fumava, e hoje você quer que ele largue aquilo de agora para agora. Às vezes funciona, a vontade é de Deus. Às vezes você paga um preço que lá atrás Deus falou assim, isso aí não é homem para você, não, tem coisa melhor para você, vou preparar para você. Não quero é esse, o olho é verde, musculoso, cabelo bonito. Então às vezes a pessoa vê isso aí. Quando o rei Davi foi ungido, Deus virou para Samuel e falou assim, não olhe para a aparência, olhe para o interior. O homem olha para a aparência, eu porém o Senhor olho o interior, olho o coração.
Então, muitas pessoas estão passando dificuldade que ela procurou, e hoje Deus que é culpado. Deus é colocar na parede: Senhor, não estou aguentando mais, o carinho que Ele me faz em mim, Ele me abraça tanto, e me abraça tão forte, que parece que eu estou sendo agredida está sendo muito tempo, então parece que estou sendo agredida, não, está agredindo mesmo, está enforcando ela, está falando que é abraço, porque ela quer ficar com aquele camarada, ou com aquela mulher. Mas quem que procurou aquilo? Ela ou ele? Irmãos, sempre tudo que você for fazer, seja casamento, seja noivado, seja namorado, seja emprego, seja qualquer coisa, você vai fazer uma pintura na sua casa, uma parede você vai fazer, coloca na mão de Deus. Senhor, o pedreiro vai começar amanhã a fazer aquele muro, Senhor, abençoa aquele pedreiro, abençoa o material, abençoa o caminhão que vai trazer o material aqui em casa, abençoa quem vai entrar aqui em casa para entregar, abençoa todo mundo, abençoa que tudo que vai acontecer, e todo dia vai cobrindo aqui de oração, porque lá fora, muitas pessoas podem estar falando assim: a irmã fulana lá, está arrumando a casa dela lá, está com dinheiro, mas não sabe, a irmã às vezes trabalhando em jornada tripla, né, fazendo 2 trabalhos, um de manhã, de tarde, depois em casa tem que fazer ainda as coisas de casa também, não é jornada dupla não, trabalhando 3 vezes, aí não vê isso não, mas comprou um caminhão de lajota lá, a irmã está bem de situação, que chegou lajota, estou vendo um piso bonito ali. Meu irmão, teve uma vez que cheguei em casa, eu achei aquilo uma coisa absurda, mas tive que ficar quieto, porque a gente tem que vigiar e orar. Cheguei, desci, passou uma conhecida minha, olhou dentro da minha sacola, assim: amanhã tem Coca-Cola na sua casa, hein? Aí eu falei assim: não, hoje também tem, porque meu Deus tem cuidado de mim, hoje também tem. Hoje ainda tem uma Coca-Cola, essa aqui já é para domingo, que era um sábado, essa aqui é para domingo, mas tem um restinho ainda de sexta-feira, eu vou tomar mais um pouco hoje, sabe? Porque, meu Deus, Ele é fiel, Ele cuida de mim, aleluias, aleluias. Então, amado, então vamos precisar tomar Coca-Cola, que eu não estou fazendo propaganda para ninguém me pagou isso não. Na verdade, qualquer médico você vai falar para você tomar água, qualquer refrigerante faz mal para a saúde, independente da marca. Então, amados, é água, tomar 2 litros e meio, 3 litros de água por dia, para tirar bem as toxinas que vai ali em cima dos rins. Então, amado, nós estamos vendo que Deus verdadeiramente tem trabalhado nas nossas vidas, às vezes através daquela inveja que foi lançada sobre a sua vida, né? As pessoas vão saber que verdadeiramente o Deus que você serve, a vida está lá fazendo, assim: meu Deus, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz isso, para tentar destruir a vida daquele irmão, a vida daquela irmã, mas nada dá certo contra aquela mulher. Só pode ser o Deus que ela serve que tem guardado ela, o Deus que ela serve que está protegendo ela, o Deus que ela serve que está ali com as mãos sobre a vida dela. E é verdade, o nosso Deus, Ele é poderoso para isso. O nosso Deus, Ele é rocha, aleluias. O nosso Deus é forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. O nosso Deus é poderoso para isso, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Daniel, capítulo 6, precisa colocar aí não, Jonathan, só vou passar aqui rapidamente. Daniel capítulo 6. Mostra também que através da inveja de pessoas importantes ali dentro daquele reino, do rei Dario, eles arrumaram uma armadilha para Daniel, um decreto, né, de 30 dias, ou um edito real, através da inveja, porque o rei Dario gostava muito de Daniel, e Daniel, ele estava ali dentro do reino, tudo que ele falava acontecia, ele interpretava sonhos, tinha visões. Ali então, por causa da inveja, pessoas importantes dentro do reino arrumaram uma armadilha contra Daniel. E com essa armadilha, Daniel, mesmo tendo Deus Todo-Poderoso, aí que está o mistério, irmão. Mesmo tendo esse Deus Todo-Poderoso, interpretação de sonhos, visões, ele foi lançado na cova dos leões. Deus podia ter impedido Daniel ser lançado lá? Podia, mas Deus é Deus, Deus sabe
como trabalhar no coração das pessoas. Então Deus permite que Daniel seja lançado na cova dos leões, para que as outras pessoas do reino soubessem quem que era o rei verdadeiro, o rei, o criador de todas as coisas, e o Deus, o tamanho do Deus de Daniel. Então ele é lançado, os leões nada fazem com Daniel, porque Deus entra lá também com ele e fecha a boca dos leões. Então eles descobrem verdadeiramente que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Mas eles descobriram, mas nem puderam até pedir desculpa para Daniel, porque eles, aquelas pessoas que mandaram importantes no reino, eles e as suas famílias foram lançados na cova dos leões. Foram lançados. Agora o restante do reino que ficou vivo, esse Daniel tem um Deus forte. Irmão, você tem um Deus forte cuidando de você. Minha irmã, você tem um Deus muito forte cuidando de você. Aleluias. Jonathan, Deus tem cuidado de você, Ele é forte. Cuidado do seu pai, Ele é forte. Aleluias. Nosso Deus é poderoso. Poderoso. Tem horas, irmãos, só quem passou já sabe, tem horas que se não for Deus, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Deus é tremendo. Então, amados, às vezes a inveja chega a ser incontrolável. Às vezes a inveja chega a ser incontrolável. Provérbios 27:4. Aleluias. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Então, amado, resposta. Quem pode enfrentar a inveja? O Espírito Santo que está dentro de nós, aleluia. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, que pode enfrentar a inveja. Para o nosso corpo de humilhação, a gente não pode enfrentar a inveja sozinho, mas com esse Deus Todo-Poderoso que habita em nós, nós podemos enfrentar a inveja, podemos enfrentar a doença, podemos enfrentar a falta de comida, podemos enfrentar a falta de água, falta de qualquer coisa, porque o nosso Deus verdadeiramente tem suprido todas as nossas necessidades, aleluia. Esse é o nosso Deus, tem cuidado de nós, do nosso casamento, dos nossos filhos, quem tem neto, dos netos, da nossa cidade, do nosso país, das pessoas, de tudo. Ele é o regente de todas as coisas. Só nasce uma abobrinha lá no campo, porque Deus permite. Só nasce lá uma manga na mangueira, porque Deus permite. Só chove porque Deus permite. Só para de chover porque Deus permite. Ele é o Criador do universo. Ele é o regente de tudo. Aleluias. E a Bíblia fala lá, você sabe disso. Gente, aí está aí a prova. Se Deus cuida dos passarinhos, imagina nós que somos feitos à imagem e criação do Senhor, aleluias. Você pode aplaudir o Senhor, aleluias. Imagina nós, aleluias, feita a imagem, aleluias, ó Senhor, e semelhança desse Deus Todo-Poderoso, do Criador, aleluias. Verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, aleluias. Irmãos, então o nosso Deus entra e fechou a boca daquele leão e poupou a vida de Daniel. Quantas vezes por dia, só hoje, Deus já te livrou e você nem sabe. Você nem sabe. Você veio para cá, caminhando ou de carro, você não sabe se você foi teve um livramento de acidente, você não sabe se teve livramento de bala perdida, você não sabe se teve livramento de assalto, alguém estava te esperando para te assaltar na rua, você passou assim, Deus cegou a pessoa, você passou, a pessoa, cadê ela? Já passou muito tempo. Já passou. Aquela ali é proteger, você não vai mexer nela não, vai para a igreja. Você não vai mexer com ela não. Carro desgovernado, você vai bater no carro, não, você vai passar na outra rua, ele vai passar aqui, ou então manda você para outra rua, ele passa lá assim, me deu vontade de comprar uma pizza para levar para a esposa, aí eu passei pela outra rua, mas na rua que você ia passar, ia bater de frente com um carro desgovernado, e Deus te livrou. Então, amados, o mundo espiritual é mistério. Então, amados, mas nosso Deus sempre vem ao nosso socorro, sempre. A igreja do Senhor Jesus precisa fazer a diferença, precisa ser diferente.
Precisa ser diferente. Sempre falando, a diferença da igreja é estar cheia do Espírito Santo. É estar cheio do Espírito Santo. Principalmente que Ele é o combustível da igreja para nos levar para as mansões celestiais. Principalmente, então, o Espírito Santo não pode faltar em nossa vida jamais, para continuar vivendo aqui, e também é o combustível para nos levar até as mansões celestiais. É o Espírito Santo que vai nos tirar daqui. Então, amado, está aí o segredo. Lucas 6, 27 e 28. Então, fechando aqui para a gente orar, estou vendo um tempo ali, muita gente foi votar e veio para cá, muita gente passou o dia aí votando, que é a correria. 6, 27 e 28, né? Mas a vós que isso ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Que a pessoa está com inveja sua, você descobriu? Ama ela. Ela precisa de oração. Seja sua irmã, seja seu parente, seja uma pessoa que você nunca viu, seja seu vizinho lá, seu patrão, ama ele. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Faz o contrário. Se ele faz mal para você, você faz bem a ele. Vamos lá, 8, 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aleluia. A pessoa está falando de você, irmão, glória a Deus. Está falando de você, está lembrando de você, está lembrando de você. Pode estar falando mal de você, mas Deus te conhece. Deus conhece seu deitar, conhece seu levantar. Deus lê pensamento, Deus conhece seu coração. Então o importante conhecer nós é Deus. Deixa eles falar. Você vai entrar em justiça por causa disso? Nada disso. Fica tranquilo, irmão. Nossa vida está na mão de Deus. E Deus mesmo vai fazer justiça por nós. Em cima dessas pessoas. Nós não. O mal se paga com o bem. Ah, pastor. Ah, mas a vizinha falou tanto de mim que me deu vontade de chegar lá. O cabelo dela até bonito. Deu vontade de deixar ela careca. Mas eu fui me contendo e deixei para lá. Sabe por que você se conteve? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Senão você brigava lá. O pastor Moisés já cansou de fazer isso em campo de futebol. Ela piscar o olho para mim, eu já ia brigar. Mas um dia eu conheci Jesus, aleluia. Ele mudou a minha vida, mudou meu casamento, mudou a minha história. E a minha família tem visto isso, porque eles me conheceram lá, mais do que qualquer irmão aqui. Eu fui criado lá na minha família, tem pouca gente, só 11 irmãos. Então, eles me conhecem. E lá em casa, né, nesses 11 irmãos, minha mãe é uma bem-aventurada, porque aí surgido nessa família de 11 irmãos, uma missionária e 2 pastores. Eu tenho um irmão que é pastor na Assembleia de Deus. Então, amados, olha que felicidade. O dia que a minha mãe falou isso comigo, meu olho lacrimejou na hora. Ah, meu filho, eu tenho que só agradecer a Deus. Aqui em casa, comendo o arroz e feijão que eu acabei de falar agora mesmo aí. Comendo arroz e feijão. Seu pai nunca deixou faltar. Criamos 11 filhos. E ainda Deus me deu essa bênção de ter uma missionária e 2 pastores na minha família. Eu gerei você, um pastor, um homem de Deus. Eu gerei o Marco Aurélio, um pastor, está na presença de Deus. Então eu sou muito feliz, agradeço muito a Deus por isso. Então ela foi falando e meu olho enchendo de lágrimas, que eu sei o que a gente passou e da onde que Deus me tirou. Assim também, meu, Deus tem feito na sua casa. Deus, se não fez ainda, vai fazer, porque você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, e tem jeito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Toda justiça pertence ao Senhor. O nosso Deus reprova o sentimento de inveja, porque Ele nos capacita para conseguir tudo o que nós quisermos. Ele nos capacita para isso. Então, levanta-te, meu irmão, levanta-te, minha irmã, e tenha bom ânimo, que Deus é contigo. Amém? Eu gostaria que você se levantasse, colocasse sobre seus pés, aleluia, e vamos estar orando.
para que esse sentimento de inveja não chegue até nós, a nossa vida, para que essa inveja também não faça parte da nossa vida, para que a gente venha abençoar as pessoas, glorificar Deus pela vida daquele irmão, pela vida daquela irmã. Você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, não tenha inveja, lute, busque no Deus que pode ajudar, no Deus do impossível, no Deus que abre as portas, no Deus que derruba barreiras, para você alcançar, conseguir o seu objetivo. Tem jeito para a sua casa, tem jeito para a sua família, tem jeito. O nosso Deus pode todas as coisas, aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, meu Pai, que foi ministrada em nossos corações. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a perseguição contra a igreja tem sido muito grande, meu Deus, mas nós temos um Deus que verdadeiramente tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos livrado, meu Pai, de toda perseguição, de todo mal, de toda inveja, meu Deus. Senhor maravilhoso, meu Deus, que o Senhor possa colocar sobre a vida dessa irmão, meu Pai, uma bênção, meu Pai, que não se pode medir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ouça esse clamor, meu Pai, ouça essa oração, meu Deus, abençoa essa família, abençoa esse marido, abençoa essa esposa, abençoa os filhos, abençoa a casa, meu Deus, abençoa, meu Deus, de uma forma poderosa, meu Pai. Nós sabemos, ó Pai, que precisamos dar testemunho vivo do Senhor Jesus. Sabemos, ó Pai, que as nossas atitudes, ó Pai, às vezes nenhuma palavra nós não precisamos falar, mas nas nossas atitudes, ó Pai, as pessoas, ó Pai, observam que um Deus todo-poderoso tem cuidado de nós. Observe que o Deus vivo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, e é com Ele que nós vamos morar, aleluias. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, abençoa-nos, ó Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluias. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está te abençoando, Ele está com a mão estendida para a sua casa, Ele está com a mão estendida para a sua família, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Amada igreja, pode se assentar em nome do Senhor Jesus.